Pronto, já oramos. Agora realmente está gravando. Então, vamos dar continuidade ao à finalização do capítulo 19, a partir do parágrafo 25. E o parágrafo 25 começa dizendo: no sistema típico, que era a sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo. Então, antes de soltar aqui o play, eu gostaria só de frisar isso. E tudo que acontecia no passado, no sentido do sacrifício do cordeiro, no santuário, né, era sombra, ou seja, por isso, como nós vimos ontem, quando o Salvador fala está consumado, ele estava literalmente confirmando que aquele projeto, podemos dizer assim, né, aquele plano que foi apresentado a Adão lá no Éden, estava consumado naquele momento. O cordeiro, ou melhor, como cordeiro, ele estava sendo sacrificado, né? E ali se cumpriu o sacerdócio, que é o quê? Cristo é considerado o sumo sacerdote, ok? Ele se ofereceu como sacrifício para redimir os pecados meu e seu. E às vezes quando a gente fala assim, os pecados da humanidade, a gente esquece que o meu, né? Então, por esquecer isso, a gente acaba valorizando mais o pecado do que o sacrifício. Como assim valorizando mais o pecado? Porque quando a gente defende de que é impossível vencer a tentação e assim evitar o pecado, nós estamos dando poder mais ao pecado, ao originador dele, do que ao que veio como sacrifício, né, redimir os nossos pecados. E aí ele se ofereceu como sacrifício, seu sacerdócio é caracterizado por ser o mediador entre Deus e os homens, por ter se oferecido, né, como sacrifício e ser também o nosso sumo sacerdote no santuário do céu. Então, esse cumprimento de profecias sobre o Messias, como a gente viu no capítulo anterior, e nesse também, muitos não entenderam que o momento havia chegado. E por isso, alguns se perderam no meio das profecias, sem entender que havia chegado, e aí foi quando, após a ressurreição, isso foi restaurado. Muito bem. Restaurado, no caso, o entendimento, né? Vamos dar sequência. Vamos lá. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimônias ministradas. Olha aí. Era a obra encerradora da expiação, uma remoção do pecado de Israel. Isso. Prefigurar. Eita, que a internet está pela misericórdia. Olha só. Nós vimos aqui o que eu já falou ontem, vou só frisar novamente. A purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no ciclo anual das cerimônias ministradas. Aqui a gente pode aplicar várias coisas, né? A gente pode aplicar o serviço do sumo sacerdote, a gente pode aplicar que era uma vez por ano, ou seja, havia um período, né, que se aguardava aquele momento, que era um momento de juízo. Hoje nós estamos dentro desse contexto, completando quase aí os 6 anos, né, onde vai ser, como eu posso dizer, limpo do pecado, né, aqueles que verdadeiramente estão preparados para isso, foram selados pelo Espírito Santo. E aí diz aqui, ó,
pelo sumo sacerdote no ciclo anual das cerimônias ministradas. Ela era a obra final da expiação, uma remoção ou apagamento do pecado de Israel. Se hoje eu e você estamos dentro do contexto de sermos o Israel moderno, o Israel espiritual, que tem a missão de apontar a todas as nações o grande eu sou, o Rei dos Reis. Então, quer dizer que eu vou viver na prática do pecado deliberadamente, ou eu vou entender que o sacrifício do sumo sacerdote, que o sacrifício do meu Salvador é para remover o pecado da minha vida? Aonde é que eu vou estar agora incluído dentro desse contexto? Por isso, vou repetir a importância de entender cada momento e significado profundo sobre o santuário, entender o tempo em que nós estamos vivendo. A própria primeira mensagem angélica diz que é chegada a hora do seu juízo. E a gente viu que o último serviço no santuário era exatamente esse: remoção ou apagamento do pecado de Israel. E tem um conto muito profundo, que a gente não vai agora nele, mas aqui já dá para ver, né, o princípio. Estava a hora final no ministério do sacerdote no céu, ou obliteração, se achavam registrados nos céus. Envolve uma investigação, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando eles, todos de Jesus, o guardando comigo para dar a cada um segundo. Eita, hoje está feio o negócio aqui, mas vamos lá, vamos pela fé. Quero só citar isso aqui, ó, frisar, na verdade. Esse serviço envolve um trabalho de investigação, ou seja, por isso entendemos que estamos em juízo investigativo. Muito bem. Esse trabalho, esse serviço envolve um trabalho de investigação e um julgamento. E isso precede, olha, imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Pois, quando ele vier, todos os casos já terão sido decididos. Observa isso aqui agora, por que que eu parei? Todos os casos já estarão decididos. Observa. Se eu aceito a errônea mensagem hoje, inclusive no nosso meio, de que vamos viver na prática deliberada do erro, da desobediência, do pecado, e quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, eu vou ser transformado no abrir e fechar de olhos, e aí sim eu vou estar livre do pecado. Se eu sei, se eu aceito, entendo, baseado na Bíblia e no testemunho de Jesus, e quando ele aparecer nas nuvens dos céus com seus santos anjos, todos os casos já terão sido decididos. Quem é santo, continue santo. Quem é injusto, continue injusto. Como que eu vou aceitar essa mensagem, tá? Essa atual mensagem, essa distorção do poder da graça, e que vai me dar força para viver uma desobediência, uma livre desobediência, entende? Cada caso está sendo decidido no santuário, e quando ele lá no santuário sair, trocar suas roupas de sumo sacerdote para vir, como a Bíblia relata, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos os casos já terão sido decididos.
Por isso, a importância de, hoje e agora, todos os dias, a cada amanhecer, que é uma oportunidade de misericórdia, estarmos buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a santificação é para me salvar? Não. A santificação é para que eu testemunhe, através das minhas escolhas da vida, de que aqui eu estou me preparando para a eternidade. Porque para entrar na eternidade, entrarão os que já são dele, já são santos. Percebe? Então, que isso fique claro. Não podemos aceitar isso como verdade, porque distorce a verdade e o poder do Evangelho. Muito bem. Vamos seguir. Segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. É esta obra de julgamento que precede imediatamente a vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro livro de Apocalipse capítulo 14, verso: Temei Olha a aí. Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram a verdade deram a mensagem devida no tempo, mas Observe. assim os primitivos discípulos, baseados na profecia de Daniel capítulo 9, declararam: o está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ao mesmo tempo em que deixaram de perceber que a morte do Messias estava predita na passagem, de igual modo, Miller e companheiros pregaram a mensagem de Daniel capítulo 8, verso 14 e Apocalipse capítulo 14, verso 6. Deixaram de ver que havia ainda outras mensagens apresentadas em Apocalipse 14 que também Olha. deveriam ser dadas antes do advento do Senhor. Assim como os discípulos estiveram em erro quanto ao reino a ser estabelecido no fim das 70 semanas, também os adventistas se enganaram em relação ao fato a ocorrer à terminação dos 2.300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de populares, ou antes, Ó, uma aderência a eles, dando o espírito à verdade. Ambas as classes aqui não dá cumpriram. para passar. Olha só. Em ambos os casos, tanto de Miller como dos discípulos, houve aceitação, observa agora, ou apego aos erros populares, os quais lhes nublaram a mente para a verdade. Percebe? Lá vai eu falar novamente, a história se repete. O passado ilumina os nossos dias, ilumina o futuro. Hoje, erros populares fora e dentro do meio adventista, no sentido de estar dentro aqui, o adventista não era o adventista do sétimo dia, IASD, aqui no livro, mas era aqueles que aguardavam o advento, mas hoje trazendo para a nossa realidade. Erros populares estão fazendo com que muitas pessoas tenham a mente, olha isso, nublada para a verdade. Percebe a importância de buscarmos por nós mesmos livre consciência, ou melhor, liberdade de consciência. Olha como aconteceu no passado. Hoje não é diferente. Vontade de Deus, a mensagem que ele desejou e ambas, pela sua errônea da respectiva mensagem, apontamento. Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a Ó, advertência do juízo fosse feita exatamente como o foi. O grande olha, dia próximo e pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, a fim de que ó, lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada à prova e purificação da igreja. Esta olha aí. deveria ter suas afeições estavam postas nesse mundo ou em Cristo e no céu. Precisava Eu amar queria o só Salvador. frisar aqui,
E na versão A Grande Controvérsia diz, ó, a mensagem foi destinada para a prova e purificação da igreja. O povo, ou seja, a igreja é o povo, percebe? Só que na versão aqui do áudio não fala o povo deveria ser levado a ver as suas afeições. Aqui falou, a mensagem foi destinada para a prova e purificação da igreja e deveria ser levada a ver. Então, observa que fala o povo, tá? Quem está me acompanhando aí na leitura da grande controvérsia. Então, quando fala purificação da igreja, purificação do povo, deveria ser levada a ver suas afeições estavam colocadas neste mundo ou em Cristo e no céu. Aqui é algo para a gente parar e meditar. As minhas afeições, o que eu tenho me agarrado, tá? O que eu tenho aprendido está me levando aqui, a colocar minhas afeições nas coisas deste mundo ou no meu Salvador, no Messias e nas coisas do céu. Olha o que diz aqui, ó, para eu soltar já, mas fala assim, ó. Eles professavam amar o Salvador. Agora deveriam provar seu amor. Uau, vamos lá. Deveria agora for. Estavam os crentes dispostos a Ó, renunciar às esperanças e ambições mundanas, colhendo com alegria o advento do Senhor? A mensagem tinha por fim habilitá-los a discernir o verdadeiro espiritual. Foi misericordiosamente enviada a fim de despertá-los para que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O vou parar de novo desapontamento, aqui. ou Vou parar aqui. A mensagem tinha por objetivo, a mensagem tinha por objetivo capacitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual. Ela foi enviada em misericórdia para despertá-los, a fim de que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. Percebe que o propósito da mensagem do passado deve ser o mesmo de hoje. Por quê? Porque essa mensagem é chegada a hora do seu juízo, temei a Deus e dar-lhe glória, caiu Babilônia e por aí vai, dentro da realidade atual para os nossos dias, como missão, como povo do advento, foi no passado, essa mensagem para mim e para você devemos levar ao outro para discernir. Ó, a mensagem tinha por objetivo capacitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual. Ela foi enviada no passado e é para mim, para você hoje, enviada em misericórdia para despertar-nos, a fim de que busquemos o Senhor com arrependimento e humilhação. Entende? Então, mais uma vez, a história se repete, nós estamos na última oportunidade de misericórdia, porque se cremos, se proclamamos que estamos no fim do tempo do fim, então devemos viver como tal. Porque se tudo que eu tenho visto, ó, o que diz aqui, eu disse aqui anteriormente, ó, cadê? Estavam prontos a renunciar às esperanças e ambições do mundo, entende? O povo deveria ser levado a ver se suas afeições estavam colocadas neste mundo ou em Cristo e no céu. Será que a mensagem hoje pregada, né, para nós, está nos levando a isso, de fato, ou não? O tipo de louvor que está sendo apresentado, como eu botei um vídeo lá no grupo, né, o tipo de mensagem, o tipo de evangelho está me levando a discernir o meu estado espiritual, que é de morto, de adormecido, para poder acordar, ou está me pegando ainda e colocando uma cobertinha, ligo o ar-condicionado ou ventilador, tome aqui um travesseiro macio, fique tranquilo que você está seguro.
Pode continuar pecando, está tudo certo. Percebe? Vamos lá. Outro sim, embora resultado da insônia por parte dos que apresentava dar para o bem, poria o coração dos que haviam professado repentância. Em face do seu desenvolvimento, abandonariam exteriormente sua experiência cristã, renunciando a na palavra de Deus? Ou procurariam com oração e discernir em que tinham o significado da profissão? Muitos haviam sido movidos pelo temor, publicamente, ou excitação, Oh, quando indecisos e incrédulos, multidões professavam amar o aparecimento. Quando chamadas a suportar o estranho e o opróbrio do mundo agora. e a hora do momento, porventura renunciar à fé, por que não compreender Deus, suscitada pelo mais testemunho da palavra divina? Esta prova revelaria a força do que haviam obedecido ao ser o ensino da palavra de Deus. Em tal experiência poderia ter o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens em vez de Oh, fazer que haja seu próprio intérprete. Os da fé, a perigo. perplexidade dos resultantes de seu erro, faria a correção. Seriam dados estudo mais acurado, seriam ensinados a examinar cuidadosamente o fundamento de sua fé, que, conquanto amplamente aceito pelo cristão, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para estes crentes, Hum, assim como para os discípulos, o que na hora parecia obscuro de si vissem o fim do Senhor, Tiago capítulo 5, verso 11, sabiam que, apesar da prontidão dos erros, os divinos propósitos de amor com eles estiveram a cumprir-se. Aprenderiam por uma bendita experiência que é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. eita, tá ruim essa internet, viu? Misericórdia. Mas olha só isso aqui, ó. Para estes crentes, na verdade, um pouquinho anterior, finalzinho do parágrafo anterior, aprenderiam a examinar cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo o que, embora largamente aceito pelo mundo cristão, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. O que o testemunho fala que é o alicerce da nossa fé? O estudo do santuário. O santuário é o alicerce da nossa fé. Sério? Aprenderam a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo o que, embora largamente observa, aceito pelo mundo cristão, não estivesse fundamentado na escritura da verdade. Entendeu a situação? E aí diz: para estes crentes, assim como foi para os primeiros discípulos, aquilo que na hora da provação parecia obscuro ao seu entendimento, tornar-se-ia mais claro posteriormente. Olha o tempo em que nós estamos. Quando visse o fim do Senhor. Tiago 5:11. Saberiam que, a despeito da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles haviam estado firmemente a se cumprir. Aprenderiam mediante uma bendita experiência, observa, viu?
não aprenderiam apenas em letra, em forma de religiosidade, em forma de cumprir agenda, não. Aprenderiam mediante uma bendita experiência. É interessante quando a gente vai para o testemunho, quando fala que muitos abraçariam a terceira mensagem angélica sem ter tido uma experiência na primeira e na segunda. Não adianta eu conhecer a experiência de Célia, de Giovanni, de Carmen, de quem quer que esteja aqui, ou quem vai assistir esse vídeo depois. Olha que lindo, que bênção, se eu não tiver a minha experiência. Por quê? Porque é a minha experiência, o meu relacionamento, tá? Ele está ligado à videira verdadeira que vai fazer a diferença e vai fazer com que eu entenda que ele, o Eterno, é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade, mas para quem? Para aqueles que guardam seu conserto e os seus testemunhos. Percebe? É verdade, é misericórdia para aqueles, não é aqueles que apenas professam, como a gente viu em capítulo anterior aqui, aos que professam ser do Senhor, mas não vivem de acordo com a sua vontade. Não. É para aqueles que guardam, que observam, que obedecem o seu conserto e os seus testemunhos. Então, quando Apocalipse diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, não é todo aquele que professa fazer isso, mas é o restante desse que professa, aquele pouquinho que está verdadeiramente aguardando e se preparando como? Guardando o seu conceito e o seu testemunho, ok? Nós vimos neste capítulo, eu queria deixar para amanhã os slides para não fazer corrido, porque tem muita coisa para a gente meditar, mas eu queria só citar algo importante que foi percebido tanto por Miller como pelos discípulos, ou o contrário, né, pelos discípulos e por Miller, que o que tinha que acontecer aconteceu no momento certo. E os propósitos divinos, eles haviam até ali se cumprido, né, estado firmemente a se cumprir. E hoje nós sabemos das profecias, conhecemos as profecias, no entanto, muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete e diz, não, isso aí é para ainda 2079, isso aí não é para agora, não. Isso aí, quando acontecer, eu vou prestar atenção, mas agora não, está tudo certo. Entende? Então, a gente tem que entender que a mensagem do tempo de Miller, a luz por entre as trevas, como diz a versão, a grande controvérsia, é exatamente para mim e para você hoje, para mostrar o caminho, para despertar cada um de nós a entender que os propósitos do Eterno se cumpriram no passado fielmente, no tempo determinado, e para nós não é diferente. Eu quero ler aqui um pedacinho do parágrafo 4. Na verdade, o parágrafo 4 todo. E diz assim: mesmo os profetas que foram favorecidos com iluminação especial do Espírito não captaram plenamente o significado das revelações a eles confiadas. O sentimento deveria ser tornado claro à medida que o tempo fosse passando e o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Hoje nós estamos
dentro dessa realidade, necessitando das instruções contidas. Por isso que no parágrafo 2 diz que os jovens são instrumentos na mão de Deus, empregados por Ele para cumprir seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem sua parte a desempenhar. A cada qual é concedida uma medida de luz adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para habilitá-lo a efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Hoje nós temos uma obra. Hoje nós temos mais uma medida de luz é concedida para nós, através da palavra, através do estudo desse livro, de outros, né? E a gente está tão, pelo menos eu creio que a maioria, ou todos aqui do grupo, ou que participam pela manhã, estão sedentos, e aí não fica só nesse momento, assiste outro, estuda outro livro, lê a Bíblia, busca a mensagem, entende? Por quê? Porque quer exatamente aprender ou entender ou valorizar o tempo de misericórdia que está sendo concedida para nós. E a gente viu que todo o propósito do Eterno, em todo o período da história da raça humana, sempre a misericórdia, a paciência dele estava revelada em cada período da mensagem. E estamos agora no período da última mensagem, mensagem de advertência, mensagem do tempo, de enxergarmos o tempo em que nós estamos vivendo e a necessidade da urgência de um preparo. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? E aí a gente encerra, porque eu não vou fazer corrido os slides, não. Eu teria mais coisas para comentar deste capítulo, mas eu vou deixar para o resumo, para não ficar repetitivo. Lembrando que a repetição é bom porque nos faz exatamente registrar, né? Mas a gente tem que entender que não podemos cair em aceitar tudo como verdade. Devemos ser bereanos, ok? E aqui a gente viu que tanto na época dos discípulos como na época de Miller, eu gostei dessa parte, ambos, parágrafo 26, em ambos os casos houve aceitação ou apego aos erros populares, os quais lhes nublaram a mente para a verdade. Que possamos continuar com aquele louvor que diz: abre, Senhor, os olhos meus, abre meus ouvidos, para que não sejamos enganados, porque a própria palavra diz que Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos. Olha como a coisa é séria. Fala, Giovanni. Principalmente nessa época do ano, né, Uhum, Jô? A gente uhum, é levado aí pelos projetos mundanos aí, né? exatamente. Infelizmente, né? É. Então, não sei quantos já assistiram um videozinho que eu coloquei lá no canal, falando sobre o tipo de louvor que a gravadora Novo Tempo está fazendo. É rock puro, cheio de solo de guitarra. Então, a gente percebe que, infelizmente, isso só realmente não enxerga quem não quer ver. Mas O, a realidade, a urgência da mudança deve ser hoje e agora, fala. o Rodrigo Silva está com tem um recorte que ele Hum, aborda essa temática do fim de ano de Natal. hum, E na ótica dele, pelo visto, ele não vê nenhum problema, desde uhum, que não fira os mandamentos. Mas o que é que acontece com aquele versículo de Romanos 12:2, por exemplo? Para não se misturar, para não se uhum, contaminar, se conformar sim, com as coisas do mundo. com as coisas, isso, renovação da mente. É isso, por isso que nós não devemos ter pessoas, nem liderança, nem influenciadores como modelo.
Não podemos ter isso como modelo. É triste, é, mas assim, eu creio que com a busca que nós estamos fazendo, nesse momento conjunto como no momento individual, o Eterno abre sim nossos olhos. Agora cabe a mim e a vocês, cada um, tomar decisões, porque só conhecer não adianta. Temos que nos posicionarmos. Por quê? Porque fazendo isso, nós somos testemunhas, ok? E aí é onde está agora a nossa missão: testemunhar a verdade que acreditamos, sem apoiar o que está errado, sem apoiar e sem aceitar os erros populares, tá? Que é trazido para muitas vezes dentro da nossa realidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente está se libertando. Aí talvez alguns pensem, ah, mas para você é fácil, porque você nunca, de repente, né? Não é a realidade, mas tipo, você nunca participou diretamente, você nunca comemorou, já falando do Natal, mas não é fácil, não é fácil, mesmo para quem não tinha o hábito e principalmente para quem cresceu dentro disso, entende? Então, não é fácil, não. Vou ver o que foi que alguém escreveu aqui, para adicionar pessoas não, querida, olhar a mensagem. Tem gente que fala, nossa, mas fulano tem muito conhecimento, mas aí, quando a gente vai ver a vida, não condiz com o conhecimento. Pois é, então é por isso que a gente tem que buscar ser testemunha, percebe? Testemunha. E nosso testemunho pode influenciar as pessoas para o lado certo ou para o lado errado. E para sermos testemunhas, a gente tem que falar assim, ó, a gente tem que aguardar a promessa, né? Que o Messias fez. Aguarde até vocês terem o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Então, não adianta ter conhecimento sem busca. Nós temos que buscar, sim, o batismo do Espírito Santo. É complicado, mas é possível vencer cada coisa dessa, tá bom? Sair dos erros populares, não aceitar e ir contra eles. Por quê? Porque esses erros populares estão nublando a mente minha e sua para a verdade. Então, possamos, amanhã, se o Eterno permitir, vamos estar. Eita, peraí. Vamos estar, então, para os slides, para a gente tirar mais lições dele. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum voluntário para fazer a oração final? E aí a gente encerra hoje. Vocês estão caladinhos, ninguém quer orar. Então vamos orar para a gente encerrar. Eu quero ver se essa semana a gente assiste. Hoje é quarta. Ver se no sábado. Ou então, quando terminar esse capítulo, no intervalo de um e outro, a gente tem um vídeo para assistir muito importante, muito necessário para o nosso tempo, que é de John. Esqueci o nome dele. Hamburg? John? Isso, isso mesmo. É, no título aí, fácil não. Peraí. Mesmo. O título do vídeo é Homens Mortos pregando para pessoas mortas. Sem poder, sem Cristo. Igreja sem avivamento. Certo? Então, é um vídeo necessário dar junto, que é uma triste realidade. Vamos orar então. Santo e Eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Oportunidade que estamos tendo para ter nossos olhos abertos. Oportunidade para não
enxergarmos, ou melhor dizendo, não aceitarmos o que não está de acordo com a tua vontade. Erros populares, ensinamentos diferentes, alteração no Evangelho eterno, nos ajuda a nos mantermos firmes no propósito. Eu quero agradecer tudo, fica conosco neste dia, possamos andar contigo. Essa é a nossa escolha. Obrigada por tudo. Pedir no Salvador e a e o Senhor só misericórdia. E faça